Português para concursos, aula 11, verbo, parte 1. Os verbos podem indicar ação, beber, caminhar, estado, ter, medir, andar, fenômeno, chover, nevar, trovejar, ocorrência, morrer, machucar, desejo, querer, desejar. Os verbos sofrem 5 tipos de flexões, variações ou transformações. A seguir, trataremos de cada uma delas. 1. Flexão da pessoa do discurso. Primeira, quem fala é o interlocutor, eu, nós. Segunda, com quem se fala, o receptor, tu, vós. Terceira, sobre quem se fala, ele, ela, eles, elas. 2. Número, singular ou plural. Tendo em vista as flexões de número e pessoa, temos, a princípio, 6 variações para cada verbo. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles, elas. Mas nem todo verbo obedecerá a todas essas flexões. Por exemplo, chover só existe na terceira pessoa do singular. 3. Modo. Há 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. É a forma, modo, que é usada para expressar algo. Vejamos. A. Indicativo. Quero comunicar, indicar algo. Existe certeza na expressão, fato certo, real, concreto. Exemplo: eu não sei se quero dormir ou estudar. Apesar de expressar dúvida, o verbo no indicativo expressa que há dúvida. Isso é a certeza nesse caso. Também é usado para expressar certezas universais. Quem vai devagar vai mais longe. Hábitos. Todo dia João acorda cedo. E futuro próximo. Amanhã vou trabalhar. B. Subjuntivo. Indica uma possibilidade, hipótese, dúvida, fato incerto. O que é mais cobrado aqui é uma concordância entre os verbos da oração. Por exemplo, no período, garanto que ele compre. Há um verbo no indicativo, garanto, e outro no subjuntivo, compre, o que torna o período errado. Nesse caso, seria correto se o segundo verbo estivesse no indicativo. Garanto que ele compra. Por outro lado, podemos ter a seguinte situação: eu supunha que ele comprasse. Nesse caso, temos o primeiro verbo no indicativo e o segundo no subjuntivo, mas a construção está correta, já que é uma suposição e não garantia como no primeiro caso. Dessa forma, preste atenção a essa concordância e sempre tenha em mente a semântica. Há 3 tempos: presente, se eu comprar, pretérito imperfeito, se eu comprasse, e futuro, quando eu comprar. C. Imperativo. Indica uma ordem, pedido, sugestão ou conselho. Existe apenas no tempo presente, mas tem variação positiva e negativa. O verbo ser é o único que não segue o esquema de conjugação do imperativo. O desvio ocorre nas segundas pessoas do singular e plural do imperativo afirmativo, se tu e sede vós. 4. Tempo, passado, presente, futuro e variações do modo indicativo. O verbo pode estar conjugado no tempo presente, mas indicar
uma ação futura ou passada. Por exemplo, amanhã eu compro, pago, trago. Em 6 de agosto de 1945, a bomba atômica explode em Hiroshima e Nagasaki. Lembre-se que temos o pretérito perfeito, ação passada, concluída. Ele voltou. Pretérito imperfeito, ação passada, mas inacabada. Ele voltava. Pretérito mais que perfeito indica uma ação passada que aconteceu anteriormente a outra ação passada acabada. Você viu Maria? Ela voltara quando vocês conversaram. Ela já tinha voltado antes da conversa terminar. O futuro do pretérito, modo indicativo, também pode indicar uma possibilidade, da mesma forma que o subjuntivo. Eu não deixaria de estudar essa matéria se eu fosse você. Eu compraria aquele carro se você concordasse, ainda que uma possibilidade mais certa. 5. Voz passiva, ativa, reflexiva e reflexiva recíproca. Lembre-se que na voz passiva, quem pratica a ação é chamado de agente da passiva, e o sujeito sofre e não faz a ação. Quando quem faz a ação é também a pessoa que sofre a ação, é chamada de reflexiva. Ela se lavou. Ainda tem uma quarta voz, que é a reflexiva recíproca. Nesse caso, há mais de uma pessoa ser praticando a ação e ao mesmo tempo sofrendo o resultado dela. Mãe e filha se abraçaram. Voz passiva somente é possível com verbo transitivo direto ou bitransitivo, e nesse caso o objeto direto se torna sujeito da oração. Quando se faz a conversão da voz passiva para a ativa, o verbo principal da locução passiva deverá ser conjugado no mesmo tempo que estava o verbo auxiliar. Exemplo: o material foi comprado pelo aluno. O aluno comprou o material. Locução verbal: 2 ou mais verbos com o valor de 1, sempre composta por um verbo auxiliar mais verbo principal. Ele ficou, verbo auxiliar, estudando, verbo principal, toda a tarde. A moça tinha trabalhado o dia todo. O gato estava dormindo. Atenção! Nem sempre o verbo propriamente dito exerce a função de verbo na oração. Ele pode estar deslocado e exercer a função de substantivo. O nadar dos peixes é tranquilizante. Nesse caso, nadar não é verbo, e sim substantivo. Concordância verbal nas suas 5 flexões é um tema constante em provas de concursos. Recomendo estudá-las até que haja conforto com os conceitos. Faça exercícios, que é realmente a única forma de internalizar uma matéria. Se você gostou, cadastre o seu e-mail no site www.resumosParaConcursosGrátis.com.br e receba aulas e dicas de estudo para concursos. Um forte abraço e até mais!